Estava sendo ó, trabalhando. E melhorou um pouquinho. Já abriu e agora? Desliga. Então, para ele entrar agora. Ah, tá. O vídeo está enviando solicitação para participação do ao vivo. Pode visualizar, Aninha? Fazer uma transmissão ao vivo com do William. E aí, como é que rola? Bom dia, Carlos, tudo bom? Tudo em ordem? Tudo. Estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo você bem. Aqui está Né? perfeito também. Muito legal. Olha, vamos lá. A gente está fazendo ensaio, o pessoal está entrando aí. A gente está dando vamos lá, uma enroladinha por enquanto o pessoal entra, para a gente bater esse papo. Para quem me conhece, eu sou o Carlos, mas eu acredito que muita gente. Aliás, eu já vi o Tony. Tony, dá um alôzinho aí, Tony. A Ana entrou, a Ju, que legal, bacana. Eu achei que só ia entrar a família aqui hoje com a gente, hein, o Duílio? Que a A minha nossa. também já está entrando, tá? Para a gente Você já garantir. avisou a família? Já. Renato, que legal. Renato da Souvenir, um Prazer, grande Renato. amigo. O Fernando, muito legal, bacana, Fernando. Prestigiando a gente aí, que legal. Mas o pessoal está chegando. Renato da Souvenir também, um grande amigo, um grande profissional, um grande executivo, uma pessoa que a gente gosta muito, é um parceirão, um grande parceiro. Legal. Vinícius, que bom. Pessoal chegando. E a gente vai dando aqui um tempinho, vai alongando aqui um pouquinho o tempo para a gente dar um tempinho. Caramba. Ó, minha família pelo menos já entrou. Bruna, legal, Bruna. João. Bruna, essa é minha família. É minha querida Também. sobrinha. Você não sabe, rapaz, olha que eu estou tão feliz agora, entrou até a Rosa. Sabe quem é a Rosa? Não. A Rosa é minha mãe. Eu falei, mãe, pelo menos me ajuda lá. Se não entrar ninguém, mãe, se você... E mãe é mãe sempre, né? Mãe prestigiando, né? Que legal. Renato, bom dia mais uma vez aí, Renato. Legal. Bacana. O papo hoje com o Duílio, a ideia é um papo que a gente quer ter com ele, um papo direto, que ele claro, nos traga um pouco de luz a esse momento atípico e que nós estamos vivendo, que esse clima de pandemia para nós, para todos, é uma novidade. E é um período, né, Duílio, um período que nós temos mais dúvidas que certezas. E diante disso nós fizemos o quê? Convidamos então o professor Duílio, é o professor, vou tomar a liberdade por tratá-lo por Duílio, para ficar até mais informal e pedir inclusive que a gente utilizasse uma linguagem mais acessível, coloquial, menos técnica, uma linguagem prática, onde a gente tenha situações que a gente consiga identificá-las com o nosso dia a dia. E isso eu acho muito importante. O Duílio, eu gostaria que você fizesse assim, um breve relato, se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho só sobre você, só para a gente saber com a gente está falando, quem vai falar com a gente. Você Bacana, faz isso para a gente. Claro. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, é muito bacana ver empresas, né, brasileiras
nesse momento difícil, de incerteza, que a única coisa que a gente sabe é que amanhã vai ser diferente de hoje e que a gente não tem a menor ideia de como é que vai ser o amanhã, né? Até ontem, por exemplo, a gente estava tranquilos, assim, já navegando em velocidade cruzeiro, né? E aí, de repente, vem essas medidas que a prefeitura tomou e que eu acho que a gente tem que apertar mesmo, do rodízio, né? Então, quer dizer, cada dia a gente tem uma novidade. Essas incertezas a gente vai conviver com elas ainda por um bom tempo. Mas eu sou do Ilha, tenho minha formação em engenharia, trabalhei em empresas de grande porte, né, multinacionais, nacionais, morei fora do Brasil, morei na Venezuela e atualmente eu sou diretor da CDRB Consultoria e também sou professor da Fundação Dom Cabral. A minha consultoria e lá na fundação, o nosso foco de trabalho são empresas médias, né? A gente trabalha para melhorar a gestão dessas empresas, né? Empresas de médio porte, de pequeno porte também, né? Então a gente vai falar aqui coisas que a gente tem aplicado na prática de empresas de faturamento de 10 milhões ano até cento e poucos, 300 milhões. Né? Então, uma gama é um universo grande de empresas, né? Mas que são empresas que fazem o Brasil acontecer, são empresas que tocam o Brasil e que sustentam a nossa economia. Né? E a gente trabalha nisso já faz uns 5, 6 anos. Né, que eu estou na área de consultoria, atendendo basicamente empresas de médio e pequeno porte. Legal. E agora a gente vai falar sobre eu falo que é um meteoro que caiu no nosso colo, né? É um meteoro, literalmente, é verdade, Duílio. E, Duílio, me diz uma coisa. Assim, eu acho que todo mundo, nesse momento, está assim um pouco, como é que eu posso dizer, perdido. A gente não sabe como proceder diante de tantas dúvidas, dificuldades. Você tem uma pequena loja, por exemplo, tem meia dúzia de funcionários. Eu queria também conversar um pouco, a nossa mensagem fosse para esse pessoal, sujeito que de repente tem um pequeno depósito de material de construção, às vezes, inclusive, a própria família, marido, mulher, o filho, e há aquele depósito, aquela loja de materiais de construção maior já, com 20, 30, 40 funcionários, se for o caso. Como é que você vê isso? O que você hoje, como você enxerga, o que seriam as chamadas assim, iniciativas para, pelo menos, passar por esse, vamos chamar, mar turbulento agora, pelo menos chegar a algum local que se mantenha um pouco seguro, digamos, né? Carlos, a gente é como eu estava falando, né? Nós dividimos esse período de crise em 3 pedaços. Né? A primeira etapa é o meteoro, que é quando a gente estava tranquilo, o país estava começando a crescer, estava começando a sair da situação difícil que a gente vinha, as coisas estavam caminhando bem. De repente cai essa pandemia, o Covid, que eu chamei de um meteoro que caiu no nosso colo. Né? O primeiro momento foi um momento onde ninguém sabia o que ia acontecer, não sabia o que estava acontecendo, né, e como é que a gente ia sair dessa. Esse primeiro momento, a gente tem orientado as empresas a primeira coisa: cuide bem dos seus funcionários. Né? Vamos preservar a nossa força de trabalho, por vários aspectos. Legal. Por quê? Primeiro, são pessoas que estão com a gente, que trabalham com a gente, e a gente tem essa responsabilidade com eles. Né? Então, vamos dar
proteção, máscara, álcool gel, o distanciamento entre trabalho, se for possível home office, que seja home office, se não é possível, vamos reorganizar o layout do escritório para dar proteção a essas pessoas. Por quê? Porque por vários aspectos. Primeiro, pelo social. Segundo, demitir custa caro. E a gente vai falar disso lá fora, mais para frente. E terceiro, quando a gente sair desse mar turbulento, são essas pessoas que vão nos auxiliar a retomada. Né? Ah, legal isso. No novo, na palavra da moda, na frase da moda agora, que é o novo normal, né? São essas pessoas que vão nos suportar nesse novo normal. Aí tem um outro pedaço que a gente fala, que é a parte da travessia, que eu chamo de travessia do deserto, mas você colocou muito bem, que é a travessia do mar turbulento. Ok, já sabemos como é que o negócio está se comportando, já vimos que precisamos ficar em casa, precisamos nos proteger. Vamos começar a tocar a vida. Como é que eu vou passar por esse momento? E uma terceira etapa da crise, que a gente fala, é a parte da retomada. Né? Em algumas empresas, e aí eu não falo nem segmento, eu falo de empresas específicas, a gente já está discutindo essa questão da retomada. Por que eu falo empresas e não falo segmentos? Porque dependendo da condição com que ela está atravessando esse mar turbulento, ela vai ter uma retomada diferente uma da outra. Então a gente não está generalizando. É lógico que tem alguns segmentos que vão sofrer mais, que já estão sofrendo mais com a crise, né? Pessoal de hotel, pessoal de viagem, pessoal de eventos, né? Esse pessoal, a situação está bem complicada. Mas, de um modo geral, as outras empresas já estão começando a visualizar o que elas têm para fazer. O que a gente tem orientado? A gente não sabe qual vai ser a duração da crise, qual vai ser a extensão, a gente já sabe, todo mundo foi impactado, mas a profundidade dela ainda é uma incógnita. Né? Vai ser profundo assim, mas o quão profundo vai ser? Então, o que a gente tem orientado? Foco no curto prazo. Foco nos 3 próximos meses. Por quê? Porque não adianta, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 6 meses. A gente não sabe se o surto vai cair ou vai voltar. Então vamos garantir os próximos 3 meses. Até o fim do ano, a gente tem uma vaga, assim, está muito nebuloso ainda. Não dá para você fazer grandes projeções até o fim do ano. Então a gente tem que trabalhar no universo de estritamente curto prazo. E nesse curto prazo, o que a gente está falando? Caixa, caixa, caixa e, por último, caixa. Senta em cima do caixa. Não gaste, reveja os seus contratos, converse com os seus distribuidores, né? Converse com os seus fornecedores. Por quê? Porque esse pessoal, ele vai te dar suporte lá na frente. Né? Na retomada, você vai ter que ter um mínimo de relacionamento com esse teu fornecedor. Então, se você se desgastar com ele, se esgarçar essa relação, lá na frente, na hora que você for precisar dele, para a retomada, para voltar a crescer, vai ser muito mais difícil. Né? Então, a gente está falando o seguinte, deixa de focar no lucro, olha só isso, deixe de focar no lucro para focar no caixa. Nesse momento de crise, não vamos tentar, vamos capturar um lucro maior, focar em lucro. Não, vamos gerar caixa. Porque a gente é um momento de incerteza, então a gente tem que estar com liquidez, a gente tem que estar capitalizado. Né? O mundo ideal, e a gente sabe que isso é muito difícil no Brasil,
é que as empresas tivessem no caixa 1 ou 2 faturamentos mensais. Mas isso a gente sabe que é quase que lenda, né? São muito poucas empresas que têm isso aí, né? Então a gente tem que focar o seguinte: temos que ficar capitalizado, né? Não deixa o caixa sair. Não é controlar os pagamentos que eu estou falando, é controlar a compra, é não gastar, né? Reveja toda a sua estrutura de custos. Corte todos os custos que não forem estritamente necessários. Reveja tudo que você está gastando, né? Investimentos, dependendo do seu caixa, você toca ou não. Se você for uma empresa que está bem capitalizada e está fazendo um investimento, ok. E está para terminar? Termina e para. Não, como diz a minha mãe, né? Não invente moda. Seja estritamente restrito. Não faça investimento, deixa o dinheiro no caixa. Né? Pode falar. É isso. Desculpa. Duílio, legal essa colocação do Roberto aqui. Com o aumento da inadimplência, quer dizer, fica difícil também para o lojista administrar diante de um grau de inadimplência que ele acaba sofrendo. Quer dizer, é uma situação extremamente difícil no caso, né? E essa eu acho que é uma colocação que eu ia colocar interessante do Roberto aqui. E a outra, eu penso, então, que baseado nessas suas colocações, a questão das compras, quando você diz compras, quer dizer, eu acho que é uma hora para você, quando você diz focar no caixa, focar nas suas compras, nas suas aquisições, ou seja, restringir ao máximo as suas compras dentro daquilo que você vai comercializar. Ou seja, não adianta fazer aquisição de produtos de baixo giro nesse momento, de giro médio. Concentra e foca em produtos de alto giro. E eu acho que, mas e os de médio e baixo giro? Eu acho que aí você tem o teu parceiro comercial, o teu fornecedor, o teu distribuidor. No caso, conta com os estoques dele. Seria mais ou menos isso. Não, você está totalmente correto, né? Roberto, né? A pessoa que perguntou. O Roberto. O Roberto é da Souvenir, consultor da Souvenir. O Roberto. O Roberto é da Souvenir, Roberto. Legal. O que a gente está vendo é um aumento da inadimplência, né? Infelizmente, o que a gente está vendo é isso. A gente tem conversado com os nossos clientes para renegociar, né? E aí uma das ações que o pessoal tem usado muito é cartão de crédito. Então, a pessoa atrasou o boleto, a empresa chama para conversar e troca essa dívida em boleto pelo cartão. Porque elimina o seu risco, diminui o seu risco, e para o teu cliente, ele consegue parcelar no cartão, que facilita o fluxo de caixa dele. Né? Então, a gente tem orientado, uma das medidas que o pessoal tem feito com relação à inadimplência é fazer esse tipo de negociação, e tem dado uns resultados interessantes. Isso que você falou, Carlos, quando a gente fala do caixa, né, um dos pontos primordiais para a gente gerenciar e ficar em cima é o estoque. É hora da gente reduzir os estoques, né? Focar especificamente naqueles produtos de alto giro, né? Avaliar o teu estoque pulmão. Então, você tinha um estoque pulmão lá, que você, sei lá, de alguns 30 dias, ok, vamos baixar o estoque pulmão para 20 dias. Está na hora da gente rever todos os nossos processos, e aí processo de compra, processo de
internos dentro da organização, focando em custo, mas nessa que eu queria dizer é que essa questão do pulmão. Reveja item por item o teu estoque pulmão. Foque naqueles itens que têm giro. Não vamos comprar material que não tem giro. 2, um outro ponto interessante. Essa crise está fazendo um movimento interessante. O relacionamento entre as empresas, entre cliente, empresa e fornecedor, ele tem aumentado muito. E uma grande alternativa que existe é a gente aproveitar desse momento para estreitar o relacionamento. Então, isso que você colocou, Carlos, é o seguinte: estou com dificuldade, antes de eu não pagar o boleto, eu ligo para o meu fornecedor e falo, ó, eu estou com dificuldades, talvez eu não consiga. Não simplesmente não pague. Esse é um ponto. Converse com ele antes. Não deixa que seja uma surpresa para ele. Porque é aquela máxima, né? A gente gostaria que os nossos clientes fizessem isso com a gente. Né? Então, sim, vamos fazer isso. 2, se o teu conversa com o teu fornecedor e acerte com ele essa questão que você colocou. Use o estoque dele. Vamos pegar a loja de tintas, Souvenir, Nossa Senhora Aparecida, vai conversar com a Miral e passar para ela quais as previsões de faturamento, de vendas. Para quê? Para a própria Miral também ajustar os estoques dela e falar para Souvenir, ó, está acontecendo isso, ou seja, a cadeia inteira se conversa. E aí a cadeia inteira se ajuda. Agora, se um elo da cadeia rompe, a cadeia fica prejudicada. Sim. Né? Então, é muito importante a gente ter esse azeitamento, né, de relações. Tá? Legal. Para quê? Para a gente ter uma fluidez maior, ter fluxo de mercadorias. Porque imagina o seguinte, a loja de tinta Nossa Senhora Aparecida, ela não fala qual que vai ser a expectativa dela comercial. A Miral, ela vai adotar. Bom, eu não sei, mas eu tenho que ajeitar, eu tenho que acertar também o meu estoque. De repente, são produtos descasados. E aí, na hora, sim, que a Nossa Senhora Aparecida for precisar daquele produto, o cara falou, pô, você não falou nada, eu baixei meu estoque, ó, vou demorar 20 dias, vou demorar 15 dias para te entregar, porque eu tenho que pedir para a fábrica, papapá. Então, quer dizer, se tiver essa conversa muito azeitada, esse tipo de coisa vai ser minimizado. Né? Então, estoque, trabalhar estoque, né? Que mais? Evite demissões. Demissão consome caixa. Tá? Demissão consome caixa. Vamos usar tudo o que o governo está proporcionando. Férias, a redução salarial, a suspensão do contrato de trabalho, porque vai passar. A crise vai passar, ela não vai ser eterna. E demissão consome caixa. E tudo que a gente não quer é consumir caixa. Outro ponto, renegocie todos os seus contratos. E isso eu falo, eu deveria ficar quieto, porque os meus clientes estão renegociando os contratos comigo, né? Mas renegocie todos os seus contratos. Você paga aluguel? Vai negociar. Eu sei que todo mundo já está fazendo isso, é meio que óbvio. Né? Os aluguéis, por exemplo, eu acho aluguel, contabilidade, o pessoal de TI, sabe, consultoria que alguma que você tem, renegocie todos esses contratos. Né? Corte custos. O Beto Sicupira da Embev, né, do fundo, que é um dos acionistas da Embev, ele fala: custo é igual unha. Você todo dia cresce e todo dia você tem que cortar. Nessa fase de crise agora, temos que cortar mais. Qualquer supérfluo é a hora da gente cortar.
reveja os nossos processos, veja onde a gente tem desperdício. Porque o que acontece? Quando a gente está no dia a dia da empresa, na rotina normal, naturalmente a gente dá uma escapadinha de custo ali, dá uma escapadinha de custo, e esse custo, ele fica. Né? Você incorpora. Você incorpora esse custo. Está na hora da gente olhar e falar, não, peraí, mas eu preciso mesmo disso? Está na hora de cortar. Lá na frente a gente, lembrando, o foco é curto prazo. O foco são 3 meses. Né? Utilize linha de crédito. Ah, não, olha, Duílio, eu tenho um crédito aprovado no banco tal, na hora que eu precisar, eu vou lá e pego. A minha recomendação é, pegue já. Por quê? Porque lá na hora, quando você precisar, o banco pode virar para você e falar o seguinte, olha, infelizmente não tem mais, porque mudaram as condições, ó, veio uma recomendação lá da matriz e infelizmente você não tem. Interessante, Duílio, que isso que você coloca, eu acho legal. Ou seja, o ideal é que se você tem uma linha de crédito, o teu negócio, por exemplo, prevê-se uma dificuldade futura, ou seja, pelo que eu entendi, não espere chegar no momento crítico, porque o momento crítico pode ser tarde demais. Pode ser tarde. Até porque a liberação de um crédito, hoje, acredito, num banco, ele pode levar em torno de 15, 20, 30, 40 dias para sair. É verdade. Hoje o pessoal tem alguns clientes que estão buscando linha de crédito nos bancos particulares, né? Está demorando 60 dias para avaliação, de 45 a 60 dias para avaliação da documentação. Não é bastante. Então, o que eu falo é o seguinte, se você tiver condições, capte. Ah, mas eu vou pagar juros? Essa distância entre os juros que você vai pagar, e caso você não precise usar o dinheiro agora, a aplicação, quer dizer, essa diferençazinha aqui, considere isso como se fosse o teu remédio para dormir. É o seguinte, eu estou tranquilo, é o preço que eu estou pagando para ter a tranquilidade de falar o seguinte, eu tenho dinheiro em caixa, se precisar, está ali, é só ir lá e tirar. Outra coisa, muita gente, né, vai sair machucada da crise. Né? Eu acho que poucos segmentos não vão, mas a grande parte vai sair machucada da crise. Quem tiver caixa vai se dar bem. Por quê? Porque vão surgir oportunidades de captura de mercado, né? Então você vai ter condições, você vai ter capital de giro para capturar mercado na saída da crise, eventualmente aquisição de empresas, né? Empresas vão sair muito machucadas, aí vão surgir, vai ter um movimento muito forte de fusão e aquisição, a gente acredita nisso. Né? Então, de aquisições. Então, quem tiver caixa vai sair muito bem na crise. E aí, quando eu falo faça captação, é lógico que eu estou falando com juros, vamos chamar assim, educados, né? Com taxas educadas e com longo prazo. Né? Não vamos fazer dívida para curto prazo. Né? Vamos jogar isso para longo prazo. Se tiver dívida, renegocie para alongar os prazos. Ô, Duílio, é curioso isso que você coloca, porque eu, há 2 dias, a Suvinil nos sugeriu uma live de um grupo, do grupo que nós temos, Juntos Somos Mais, uma aliás, congregação, é muito bacana esse grupo. De várias empresas, é um negócio muito interessante. Eles convidaram um diretor do Santander, acho que foi isso mesmo, um diretor de Santander, e eu ia sugerir, inclusive ao pessoal que nos está aqui vendo, ouvindo, que acessem pelo Facebook, Juntos Somos Mais, e
tem a live gravada, onde eles apresentam, convidaram, acho que, se me engano, o Santander. Existem 5 bancos hoje que oferecem plataformas, tem várias plataformas, mas 3 se destacam. Uma delas é questão dos cartões, os recebíveis de cartões, é uma linha de crédito em cima disso, ou seja, os bancos traçam uma média sobre aquilo que você recebe, não nesse período, pegam os 3 meses anteriores, no caso, ativos, dezembro, janeiro, fevereiro, fazem uma média e em cima disso eles liberam uma linha de crédito. Essa é uma. A outra linha de crédito, muito importante, é uma linha de crédito do BNDES. Você se inscreve, você vai ao site, você se cadastra no site, uma vez cadastrado, vai ao banco com esse cadastro e eles, parece que, pelo que eu entendi, te cobram uma taxa de 0,99, 95, 99 ao mês. E de todas, a que eu achei mais curiosa é a folha, a terceira linha de crédito, é o empréstimo em folha, eu estou com uma colinha aqui, estou dando uma olhadinha, é um empréstimo para a folha de pagamento, que eu acho que nesse momento é crucial, e de todas é de fato a mais atrativa. Para pequenos negócios, pequenas lojas, por exemplo, com faturamento na hora, não sei exatamente quanto, mas eu imagino que 20 mil, acima de 20 mil reais por ano. Eles fazem eles fazem uma liberação de uma linha de crédito, cobrando um juro de 3,75 ao ano. Essa linha de crédito para folha de pagamento, ela deve ser utilizada. A taxa é barata. Muito interessante. Só para concluir, eles têm só um pré-requisito para isso, que é não ter demissões após a assinatura do contrato. Você não pode ter qualquer demissão, ou seja, não seria justo, você assina, o banco aprova, e eu acho que é isso que eles não querem, que você, após a assinatura do contrato, você não pode demitir por um período de 60 dias. Acho interessante, 3,75 ao ano. Estamos falando aqui de linhas de crédito, isso também é muito genérico, muito superficial. Eu penso que o ideal aí seria procurar o seu banco, de preferência sempre o seu banco, mas eles dizem que são 5 bancos que tem isso aí. É o Santander, o Itaú, Caixa Econômica, Brasil, não sei, eu acho que Bradesco, talvez. São 5 grandes bancos que oferecem essa linha de crédito e vem em cima disso que você colocou, que eu achei muito interessante. Ou seja, não espere para entrar em momento crítico, estar em momento crítico para recorrer, por exemplo, a um recurso. O mercado que oferece isso, o governo está oferecendo essa facilidade hoje com um juro de 13,75 ao ano. O banco não cobra absolutamente nada por isso, pelo que eu entendi. Não sei qual é a mecânica, não cobra absolutamente nada. É o juro do BNDES. O BNDES, o Banco Central, libera para o BNDES libera para um desses 5 bancos particulares, e em cima disso eles liberam com crédito aprovado, inclusive. A gente sabe também, lamentavelmente, muita gente tem um nome, a empresa negativada. Eles chegam a considerar essa possibilidade de fazer uma avaliação do seu negócio. Eu acho que vale a pena, em cima disso que você disse, eu acho muito válido. Não espere entrar em um momento crítico. Se existe essa possibilidade, eu acho que você deve lançar mão. Por vários aspectos, Carlos. É isso mesmo. Não vamos esperar a água chegar no pescoço. Primeiro, vai demorar para a liberação. 2, as taxas estão subindo, né? Nós já tivemos casos aí que as taxas praticamente dobraram, né? Então, quanto mais a gente esperar, pior é. Pegue as taxas que o governo está disponibilizando, tá tendo dificuldade, né? O governo liberou, mas os bancos estão
esse recurso está sendo represado nos bancos por questões principalmente de documentação, né? E os bancos não estão liberando em função de certidões e documentação, que para a empresa média, para a empresa pequena, é muito difícil, né? A grande maioria talvez não, mas grande parte delas tem algum débito com o governo, algum apontamento. Então, quer dizer, isso aí prejudica. Então, tentar organizar isso para aproveitar essas oportunidades. Foque primeiro no banco que você tem relacionamento, claro, porque ele já te conhece e fica mais fácil. Mas os bancos estatais, né, Caixa, Banco do Brasil, eles estão com condições bem atrativas. E eu não estou fazendo propaganda de nenhum aqui, não ganho comissão por isso, né? Mas é o que a gente tem visto, né, dos nossos clientes, e eu tenho cliente, inclusive, de material de construção, que tem buscado crédito nos bancos estatais. E é interessante, esse cliente meu, Carlos, ele no interior do Mato Grosso, na cidade eles ficaram abertos, porque eles decretaram que material de construção era essencial. E as vendas caíram só, né, num momento como esse, caíram só 10%. Então, quer dizer, é um cenário interessante, né, comparado com outros clientes, né, mas estão vendendo souvenir, estão vendendo pincéis e rolos tigre, estão vendendo lixas da Norton, enfim, estão vendendo normalmente como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque isso é uma coisa que essa crise ela está mostrando uma coisa para a gente. Está todo mundo ficando em casa. E aí é a parte que a gente começa a falar da saída da crise. Como é que vai ser esse novo cliente nosso? Né? Esse cliente, ele ficou muito tempo em casa e ele começou a olhar e falou, poxa, aquilo ali está manchado. Minha parede está manchada, eu preciso pintar e passar uma souvenir ali, porque o fundo, maciar, mas preciso lixar, a Norton vai me ajudar nisso aí. Né? As pessoas estão vendo isso. 2, com esse negócio de trabalhar em casa, do home office, está tendo uma invasão de privacidade. Né? Vocês estão vendo eu aqui dentro da minha casa. Então o Duílio vai, quando eu vou lá no Carlos fazer uma visita para ele, eu vou todo arrumadinho, mas só que minha casa é uma bagunça. Isso eu vou ter que arrumar. Porque está tendo essa invasão de privacidade. Então as pessoas vão arrumar suas casas. 3, não é um home office. É o marido que está fazendo home office em casa, é a esposa que está fazendo home office em casa, e os filhos que estão tendo aula em casa. Então, a família está tendo que se organizar para arrumar lugar para trabalhar. E ninguém vai querer trabalhar num lugar feio, detonado. Então, tem essa oportunidade de a gente ajudar as pessoas nesse momento. E aí, que eu falei lá atrás, né, no começo da minha fala, da importância do nosso colaborador. Porque o Duílio vai lá, eu vou lá na Nossa Senhora Aparecida comprar tinta, eu não tenho a menor noção de qual fundo que eu vou precisar, que lixa que eu vou precisar, que pincel que eu vou precisar. Malemar eu sei a cor, porque, aliás, eu não sei a cor, a minha mulher que falou qual cor que ela quer. Né? Porque pelo menos aqui em casa, quem decide essas coisas é ela. Né? Então, é democrático, claro. Então, na hora que eu chego no balcão, se eu não tiver um atendente motivado, comprometido e preparado, eu nunca mais volto. Porque se eu chegar lá e falar, eu queria comprar tinta para pintar a parede do meu quarto. Mas o senhor quer base água ou base sei lá o quê? Sei lá, isso aí você que tem que me falar, não sou eu.
e, e o funcionário não sabe, eu falo, pô, não quero vir nessa empresa mais. Legal. Então, se eu fizer a demissão lá atrás, igual eu falei, para não fazer, na hora que o Duílio for lá na Nossa Senhora Aparecida e for comprar a tinta, eu não vou ter esse atendimento diferenciado. Duílio, é muito importante isso que você está dizendo. Eu vi uma pergunta há algum tempo atrás, eu não sei de quem é. Aliás, eu não estou vendo as perguntas. Ah, tá certo. Elas depois vão fazer as perguntas aqui. O pessoal está me auxiliando. Tá. Mas uma pergunta que eu vi há algum tempo atrás, eu achei muito interessante. Você tocou num ponto agora, Duílio, com essa nova mudança, com esses novos tempos, digamos, no caso do nosso segmento, você não acha que existe uma evolução muito grande da compra, da aquisição online? Por exemplo, você me diz, eu vou na loja. Com isso, de repente, pode haver uma tendência, não, eu vou comprar via online, não vou mais à loja, não vou mais a... Existe essa possibilidade? Não? Você vê essa evolução dessa compra online no nosso segmento? Sem dúvida nenhuma, Carlos, o comércio eletrônico, né, ele vai crescer, ele vai ter já está acontecendo, né? E a resposta disso é, por exemplo, acho que foi ontem ou anteontem, as ações do Magazine Luiza já ultrapassaram o Banco do Brasil. Né? A Magalu vale mais que o Banco do Brasil. Né? Então, sem dúvida, vai. Só que tem uma questão. As pessoas, elas vão comprar pela internet muito coisas que elas não precisam ver, não precisam tocar. Né? Então, se eu for comprar, por exemplo, um detergente, o IP ou o Minerva, nem eu não sei o nome de detergente, mas a marca A, B ou C, eu vou no mais barato. Então, isso aí eu compro pela internet. Mas esses dias, desculpa, Duílio, eu vou interromper, nesses dias você tem aprendido qual é o sabão que a sua esposa usa na cozinha. A gente, aliás, tem aprendido muita coisa nesses tempos, hein? Muito. Eu falo que a gente tem trabalhado fortemente na cozinha. Né? Então, esses bens que não agregam tanto valor, isso aí que sem dúvida vai comprar. Mas, por exemplo, se eu não sei qual pincel usar, qual lixa comprar, eu não posso comprar pela internet. Eu tenho que ir na loja. Né? 2, eu não consigo ver a cartela de cores, eu não consigo tirar as dúvidas tão rapidamente assim pela internet. Então, eu vou ter que ir na loja. Eu vou consultar a internet no seguinte aspecto, no nosso segmento, olhando. A minha filha vira e fala, papai, olha, a gente precisa pintar o meu quarto aqui, realmente está tudo manchado e tal. Filha, vê aí, onde é que a gente vai, onde tem uma loja de tinta? Aí a gente entra na internet, tem a Nossa Senhora Aparecida, que é aqui, 4 quadras de casa. Então vamos lá. Olha, eles têm site. Aí eu entro no site e vou olhar, eles vão ter algumas dicas de pintura. O que isso gera? Isso gera confiança. Então, é importante a gente ter um posicionamento da empresa dentro da internet para começar a gerar confiança para o nosso consumidor. Ele entra lá e fala, poxa, olha a lojinha Nossa Senhora Aparecida aqui, eu não pensei, mas olha, os caras me ensinam como é que eu devo fazer as coisas, olha que coisa bacana. Pô, eu vou lá. Enquanto que se não tiver o Nossa Senhora Aparecida, ele vai no Depósito Santo Antônio. Né? Então, é importante a gente ter esse posicionamento na internet. Vai ter um acréscimo de vendas por e-commerce, sem dúvida nenhuma, mas é fundamental o nosso preparo na venda na loja física. Ou seja, quer dizer, isso aí também fecha um comentário que você fez atrás, no início da nossa conversa aqui, o Duílio,
que é exatamente sobre, na medida do possível, mantenha os seus funcionários, não demita nesse momento. É prejudicial, até que isso gera também um custo. Eu acho que nessa hora, eu acho que é muito importante você ter um relacionamento bom com o teu parceiro, entrar num entendimento com ele e por conta desse entendimento, sei lá, faz um acordo, um entendimento que mantém, que seja bom para você, lojista, e seja bom para ele também, porque ele também, se sair da empresa hoje, diante da situação difícil, ele também não vai arrumar um serviço, ele não tem colocação, o mercado está extremamente penoso, o que é uma situação difícil, até um pouco desumana nesse momento, eu assino o que você falou. E, de fato, essa pessoa, ela está moldada a você, você pode utilizá-lo amanhã, depois, para dar continuidade a isso que você acabou de dizer. Tudo bem, internet para uma consulta no nosso segmento, por exemplo, de lojas de materiais de construção, lojas de tinta, a venda física, o contato físico, a consulta física, ela é fundamental e que o seu funcionário esteja bem preparado para isso. Não tem dúvida. Ô, Carlos, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fala em comércio eletrônico, uma das primeiras empresas que vem na nossa cabeça é a Amazon, né? De comércio eletrônico em geral, é a Amazon. Ela nasceu disso, né? E é um ícone, né? É referência. A Amazon abriu loja física. Eu não sabia. A Amazon tem loja física, né? Então, o que vai acontecer, eventualmente, é a pessoa fazer o seguinte: ela compra pela internet, passa pela loja, pega e vai embora. Tipo drive-thru de lanche, né, do McDonald's, você compra pela internet, passa pela loja, o vendedor já vem, tá aqui, ó, você já vai embora. Né? Então vai ter essa integração entre canais de venda. Né? Isso é uma coisa que a gente vai conviver bastante. Ô, Duílio, uma coisa só interessante aqui, uma observação. A pessoa que nos assiste, por exemplo, nos ouve nesse momento, tenha, porventura, um negócio, não importa, ele pode ser pequeno, médio, de modo geral, e ele diz assim, mas é fácil falar tudo isso quando a empresa é grande, mas a minha empresa, meu negócio é pequenininho, sou eu aqui, minha família. E eu digo, as dificuldades nesse momento são para todos, na mesma, guardando as devidas proporções. Eu, inclusive, vi hoje, existe nos Estados Unidos até colocar aqui, porque isso também não já eu acho que várias pessoas já viram, empresas que estão à beira da falência. Olha só, eu fiquei impressionado com isso. A Hertz, locadora de automóveis, está para falir. Outra um grande magazine nos Estados Unidos, ela é enorme. A Sears. Você não é do seu tempo. No Brasil havia Sears aqui. Você ainda não tinha. J.C. Payne, nos Estados Unidos, loja de magazine, roupas femininas, também. Então, eu quero dizer, são grandes empresas. As dificuldades, elas são e existem. Ou seja, a pandemia, ela é democrática, ela não escolhe classes, poder aquisitivo. Ficou todo mundo igual, todo mundo está essa pandemia, Carlos, ela teve uma característica interessante. É a primeira vez que uma pandemia começa pela classe alta. Ela começou com o pessoal que foi viajar, ou que foi para a China, ou que foi para os Estados Unidos no carnaval. Ou seja, são pessoas com poder aquisitivo alto. Por isso que ela primeiro começou pela classe alta, e aí depois ela se disseminou para pessoas de classe menos privilegiada, uma classe social mais baixa. Curioso. Né? Curioso. Há um tempo atrás,
há coisa de mês atrás, um mês e meio atrás, os hospitais de primeira linha daqui de São Paulo, Einstein, Sírio, eles estavam lotados de gente com Covid. Estavam cheios, lotados. Enquanto que os hospitais da periferia estavam vazios. Tá certo. Hoje, inverteu. Eles estão com leitos disponíveis e a periferia está enchendo. Por quê? Porque ela começou pela classe privilegiada e vai embora. Isso tudo que a gente falou, Carlos, vale para empresas grandes e para empresas pequenas. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se eu tenho 4 funcionários, vamos segurar para não demitir. Para não demitir. Segura a minha retirada desse mês, segura a retirada do dono desse mês. Filho, segura as pontas aí, para de gastar, vamos segurar, porque eu não quero demitir o seu João, que está com a gente faz 20 anos e que é um excelente funcionário. Duílio, uma coisa, eu preciso, o nosso tempo praticamente chegou no limite. Nós tínhamos algumas perguntas. Quanto tempo nós temos para perguntas, Ana? 10 minutinhos. Uns 10 minutos, aproximadamente. Duílio, ou nós fazemos perguntas, eu não sei se a gente... Você que manda, quiser começar a pergunta, pode ser. Talvez a gente precisasse de 10 minutos, uns 15 minutos mais. Perfeito. A gente pode também interromper a gravação, a gente interrompe a live e recomeça dando mais 15 minutos para a gente não ser interrompido no meio, porque senão a gente perde perde a live. Ou seja, o sistema, o Instagram não grava a live. E para a gente não perder a live, a gente interrompe agora, a gente volta assim, em 2 minutos, é o tempo de sair, voltar e a gente continua as perguntas, ok, gente? Então, vamos só fazer uma interrupção, o tempo de desligar e recomeçar e abrir uma nova. E aí nós temos mais 10 minutos para você dar a resposta a algumas perguntas que nos foram colocadas aqui, tá ok? Perfeito. Então voltamos já, um segundinho só então. Vamos lá, preparando para desligar.